Olá, amigos e clientes da IR Máquinas. Estamos aqui para mais um episódio do IR Conecta, juntamente com o Ederson. Esse muito especial, que é um cara que eu admiro muito, o Ricardo Stuck. É um prazer ter aqui você conosco, Ricardo. E queremos falar um pouquinho do teu dia a dia, para nos falar do Marmorizou. Cara, o dia a dia de qualquer marmorista é resolvendo problema, né? E aí podemos terminar, porque todo ele tá fazendo isso hoje. Eu cheguei aqui, tô mais aliviado e contente, queria agradecer a ilustre presença, né? Nosso querido João, é a primeira vez que nós conseguimos botar o homem pra sentar e falar aqui com a gente? Ou não? Não, já é a segunda vez. Já é a segunda vez? Ah, então tá bom, estamos com moral. Ele já foi entrevistado, mas entrevistador ele nunca foi. Então tá de entrevistador hoje. Cheguei aqui, ele tava resolvendo problema. Ele falou, então tá bom, já tá igual eu, que vim de lá pra cá, até a entrada do podcast eu errei, porque tava resolvendo coisa no celular. Gente, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Queria deixar bem clara, né, toda a minha admiração pela empresa e principalmente por ser uma empresa da nossa terra, uma empresa catarinense. Isso me enche de orgulho. Não só pela relevância que vocês construíram aqui no Brasil, mas também por tudo que vocês estão fazendo nos outros países, e com certeza a gente vai botar a bandeirinha de Santa Catarina aí em vários lugares do globo. Vamos lá. Bacana. Então vamos lá, Ricardo. Eu queria que você explicasse um pouco desse crescimento da sua empresa, porque você trabalhava junto com seu pai, e do nada você falou que abriu a marmoraria. Hoje você está o quê? Com 5, 6 anos de mercado e tem uma potência. Cara, de produção aberta fez 5 anos. 5 anos agora, né? E até 2021 a gente produzia lá no meu pai. E eu lembro que eu comprei 2 máquinas de vocês lá atrás, quando eu trabalhava com meu pai. Eu disse, pai, a gente precisa investir em maquinário, tem uma empresa aqui da nossa região e tal. Eu tenho até hoje, não sei se tu vai lembrar, o contrato. E depois como é que chama quando a gente rescinde lá? Não a rescisão, a rescisão de extrato, né? Porque meu pai achou que não faz sentido botar dinheiro em máquina agora e tal. Eu acho que a gente começou a pagar e no fim falei, cara, não tem nem, né? Não tem, acho que a entrada, uma coisa muito simbólica, assim. Eu falei, deixa isso aí, porque não faz sentido, né? A gente deu o pedido da máquina e não concluiu. Eu sempre acreditei, né, no potencial que uma máquina bem utilizada dentro do chão de fábrica agrega. E então quando a gente resolveu abrir a nossa produção e começar, obviamente já foi com esse foco. Cara, a gente tem que automatizar ao máximo os processos o quanto antes. Porque tu dá uma outra condição de trabalho para o teu colaborador, tu tem um outro tipo de padrão no produto que tu entrega e, obviamente, né, tu consegue extravasar muito mais a tua capacidade produtiva. Então eu sempre digo, é como se fosse uma padaria, só que é uma padaria que consegue fazer muito mais pão francês no mesmo tempo que uma outra padaria não automatizada faz. Ou seja, a gente dilui mais o custo todo da operação naqueles produtos que a gente vai entregar, ou seja, no nosso caso, no metro quadrado. Uma vez que você sabe fazer essa conta e tem capacidade de vender, né, tem capacidade comercial para isso, a máquina faz total sentido. Mas depois de ter todo esse entendimento, no fundo, o crescimento vem com um negócio chamado financiamento, né? Com coragem, alavancagem financeira, e nome limpo. E eu lembro de começar a tomar coragem, porque no começo eu ficava sempre pé atrás, assim, eu nunca dei o passo maior que a perna, né? E eu ficava ali, vou, não vou. Aparecia muito para mim uns cortes de podcast do Lázaro, aquele que trabalhou com o Silvio Santos. E ele dizia assim, se a tua empresa não tem capacidade de pagar o imposto do país onde ela está e não tem a capacidade de pegar um dinheiro barato no banco para subsidiar crescimento, então tu não tem uma empresa, tu tem uma merda do negócio. Ele é muito firme no que fala, eu gosto do estilo dele. E eu falei, pô, é verdade, aquilo começou a me incomodar, comecei a fazer conta, e eu falei, cara, dá pra gente mexer aí no caldo e começar a apostar no crescimento. E aí, claro, né, depois disso tem uma coisa que o empresário não pode esquecer, ele tem que ter resiliência, porque quando eu comecei a botar máquina, quando eu comecei a crescer estrutura, parte do que a gente tem lá foi pago à vista, parte foi financiado, a Selic não estava como tá, né? Então o cara tem que ter estômago para passar esse processo e saber que tem um compromisso até terminar. Não adianta mais, não quero mais, estou cansado, vou parar de pagar as coisas e deixa para lá. Não é bem assim. Todo mundo olha e pensa, pô, o Ricardo tem lá a construção, né, dos outros CNPJs, poderia não trabalhar mais. Eu tenho compromisso, amo o que eu faço e sei até onde a gente pode chegar. E sei aonde eu quero chegar. Então acho que isso ajuda também a nortear aí os passos desse crescimento. Bacana. E você como empresário também, eu vejo o quanto você se dedica, né? Você faz
o trabalho do Marmorizou, por exemplo, cara, se ajuda muito o seu concorrente, né? Então, assim, até tem clientes meus que querem te conhecer quando vem de São Paulo, enfim, não, vamos lá, o cara é gente boa, vamos lá conhecer. Como você sabe que eu já fui te visitar ali com clientes. E eu queria saber como que surgiu essa ideia de ter o Marmorizou, o porquê de ajudar o teu concorrente. Legal. Primeiro que para mim é sempre um prazer receber o pessoal lá no showroom, né, onde eu passo parte do meu tempo. Hoje eu tenho ficado, até antes da viagem agora de Milão, todo ano vou para a semana de design, eu estava bem dentro da produção. E por conta de uma transição nossa, e agora que eu voltei, tem que organizar algumas coisas no escritório. E curioso que hoje a gente está com 2 pessoas novas ali trabalhando com a gente. Eu estou ali para poder fazer esse processo de onboard, né? Mostrar como a gente faz as coisas no comercial, que eu ainda sou gestor do comercial ali, eu que fico à frente do time. E uma das meninas falou assim, aí às 10 horas tinha uma reunião com uma empresa de branding, que a gente está fazendo uma reestruturação na forma como a gente comunica a nossa marca. E aí eu falei, quero que todo mundo que está aqui do escritório participe, porque o branding está ligado, na minha visão, a todo o marketing sensorial que a gente aplica aqui. Então, o cheiro da loja, o som, a música que a gente ouve, que a gente serve para o cliente, como a gente fala, o tom de voz, a vestimenta. E aí estamos investindo numa outra empresa aqui da região que está desenhando os novos uniformes com uma linha mais de moda conceitual. E aí paramos para ouvir e a moça que estava fazendo o briefing dessa empresa contratada disse assim, Ricardo, como é que você vê perante os clientes? Eu falei, chato a gente falar, né? Agora dizer, João, como é que você se enxerga perante teus concorrentes do mercado? A gente tem uma visão de dono, de como a gente gostaria de ser visto, ou de como a gente tenta se posicionar no mercado, mas é difícil a gente falar. E aí eu falei, pergunta para essas meninas novas que chegaram aqui, pergunta para quem já está aqui há mais tempo. E aí uma das meninas novas falou assim, tu não sabe, mas eu sou tua aluna do curso Rochas na Arquitetura lá de trás. Na realidade, eu sou arquiteto de formação, mas não fui eu que comprei, foi a marmoraria que eu trabalhava que comprou. Eu falei, a marmoraria de onde tu veio, né? Porque veio no currículo assim. Sim. Eu falei, mas são meus concorrentes, né? Eu falei, que legal, né? O pessoal que concorre diretamente comigo na cidade, são de outras cidades, são de Floripa, mas tem um ponto aqui também, investindo em conhecimento no curso teoricamente, de um concorrente. Eu acho que essa ideia, no fundo, da gente buscar qualificar o nosso mercado, ajuda todo mundo. Eu digo lá pro pessoal, não sei, no nosso podcast, quando fala uma marca, a gente bate aqui, tem o jabazinho, né, o sininho. Mas se eu puder falar, tem o Anderson lá do Marble Price, que ontem eu estava dando uma aula junto com eles, e eu falei, cara, a melhor coisa é se você puder indicar isso aí para alguém, porque o cara vai começar a cobrar o preço certo, senão a galera acaba se matando no mercado. Isso não é bom para ninguém. É o que eu friso muito para os meus clientes, tanto do exterior como do Brasil, Ricardo, é tentar nivelar o mercado por cima, né? Tem muito mercado hoje, muita gente no mercado que nivela por baixo, por preço. Às vezes você faz um projeto de 50 mil, o cara faz por 18. Não, a conta não fecha, não tem como. Como é que o cara desse paga um custo? Ele não sabe precificar. Então é melhor você incentivar o seu concorrente a nivelar por cima do que nivelar por baixo o mercado, né? Que aí sai ganhando todo mundo. É claro que a gente tem realidades diferentes de custos, né, de estrutura, né? Então eu fui lá já algumas vezes visitar vocês, e estão expandindo, né, pelo que Sim. eu vi. Tu chega lá, uma empresa gigante. Então é óbvio que o custo da IR talvez não seja o mesmo custo de uma empresa menor que está começando. E aí, claro que isso vai refletir no preço final do produto, mas com certeza entrega mais qualidade também. Como eu consigo entregar uma experiência diferente de atendimento quando o cara vai no meu showroom. O cara entra lá e sabe que o preço é diferente do cara que atendeu ele lá dentro da fábrica, né, sem um escritório estruturado. E tá tudo bem. A gente também não começou grande assim, né? A gente foi construindo, a gente foi corajoso, como eu falei ainda há pouco. E entendendo, né, o que esse investimento pode trazer de retorno. E aí, dadas suas devidas proporções, ensinar o mercado a olhar isso e saber colocar na ponta do lápis faz todo sentido. Mas eu comecei de fato mesmo, porque quando a gente começou a ter essas diferenças sobre visão de mercado lá com meu pai, eu precisava me estruturar, né? E eu falei, que tal se eu pegar tudo que eu aprendi, empacotar e começar a vender na internet? Eu peguei o boom dos infoprodutos, né? Eu fui o primeiro cara do setor de rochas a ter um produto online de educação sendo vendido. E isso nos fez aprender também, porque você dá aula e você aprende a conhecer mais do mercado. A gente conseguiu conquistar quase todas as medalhas lá do Hotmart. Então construímos uma bela jornada, né? E a gente continua tentando fazer melhor todo dia, justamente para que o setor onde eu trabalho, onde eu estou inserido, fique mais fácil da gente trabalhar, né? É um produto difícil de produzir. Imagina, é uma indústria sob medida, pessoal. Vocês têm uma indústria sob medida.
É uma indústria que faz aqui o copo aqui, repete, né? O máximo que o cara vai mudar é trocar a logo de quem contratou e a cor e deu. Cada copo é um copo de um produto diferente, com um tamanho diferente, com uma especificação diferente. Você não consegue criar uma escalonagem na produção. Então é muito artesanal, é como se fosse um terno feito sob medida. Aí você vai comprar o terno na loja X, é um valor. Como é que o terno feito pelo alfaiate é o mesmo preço? Não é. Eu acho que a nossa galera ainda não percebeu isso, que a gente tem uma alfaiataria. Tanto que lá fora, o nome que se dá para o trabalho sob medida, ou bespoke ou tailor-made, é alfaiataria, cara. E é isso que a galera tem que entender. Então a minha luta sempre é para que o nosso setor entenda isso, a gente pare de banalizar e tratar todo o produto como commodity e principalmente, né, para que a gente venha a ser mais respeitado, porque a classe de marmoraria anteriormente era muito mal vista, já melhorou muito. E eu tenho certeza que parte desse trabalho é a gente que conseguiu construir aí na internet, despertando em cada um desses marmoristas que trabalham no seu dia a dia com tanto afinco, o orgulho da profissão e entender também que eles precisam se posicionar não só como artesãos, mas como bons empresários do setor, e isso precisa ter um alinhamento entre o que a gente faz no chão de fábrica e o que a gente comunica para o mercado em questão de organização interna e de como a gente faz isso chegar no cliente na ponta lá com a bancada na casa do cara. Legal. E uma coisa que eu percebo também é que você nunca abandona a sua cultura da empresa. Já visitei seu showroom, sua fábrica, conheço os funcionários. E também é uma coisa muito forte dentro da IR, que o João sempre prega muito. Trabalhei 11 anos para o João. É uma coisa que ele sempre prega dentro da empresa dele, a cultura da empresa. Eu gostaria que vocês falassem. O João também pode colocar o que você acha sobre a cultura. O quanto isso é importante dentro da empresa para quem é pequeno, para quem é médio e também para quem é grande, porque muitas vezes a empresa é grande, mas não tem cultura também, né? Só para voltar um pouquinho o gancho da conversa sobre investimento e principalmente investimento em conhecimento, né? A gente, como empresário, a gente também passou por dificuldade no começo porque ninguém sabe tudo, né? E eu acho que o trabalho que o Ricardo vem fazendo com as aulas, com as marmorizou, eu acho muito importante porque hoje a gente percebe como fabricante de máquina que às vezes muitos negócios não dão certo, não é por culpa da pessoa em si, é porque ela não teve ninguém para guiar ela no caminho certo. Então, quando você investe em conhecimento, você está buscando algo para melhorar. Para melhorar, eu sempre digo lá na empresa, o conhecimento é a única coisa que ninguém leva da gente. A gente até pode passar para outra pessoa, mas quando você sai daquele local de trabalho, você vai levar junto. E eu sempre incentivo na nossa empresa os nossos colaboradores a participarem de treinamentos, de cursos. Para quê? Porque isso torna a tua empresa mais forte, torna ela uma empresa mais organizada e mais competitiva. Então eu vejo muitos negócios de fora, principalmente no ramo de vocês, eu não culpo aquele empresário que ele tem culpa. Eu culpo, por exemplo, a falta de conhecimento, dele buscar o conhecimento antes de abrir um negócio. Porque hoje muitas pessoas acham que tudo que entra na conta é lucro, né? Mas não sabe nem o que é um fluxo de caixa, não sabe fazer precificação do teu produto. E aí, às vezes, ele é até um bom profissional, mas ele não é um bom administrador. Mas por que ele não é um bom administrador? Porque ninguém ensinou ele. Ou porque ele não quis buscar Ou também, porque ele não quis buscar, né? Mas tal curso é caro, mas tem cursos baratos também para fazer. Meu Deus, né? o que mais dá para aprender de graça na internet? Tem várias mentorias aí, YouTube, enfim. Então eu acho que o conhecimento é o mais importante para o negócio dar certo. Porque às vezes a pessoa fala, meu negócio não deu certo. Mas tu tem que olhar para trás por que não está dando certo. Eu sei porque a gente também já passou por dificuldade. E quando a gente erra para aprender. Agora você errar 2, 3 vezes no mesmo erro, aí eu acho que está faltando você correr atrás de conhecimento e buscar isso aí. E falando um pouco sobre investimento, que é até um assunto que eu quero abordar lá na IR, sobre layout e organização das marmorarias. Independente da estrutura da marmoraria,
A gente, principalmente os representantes, às vezes eu saio visitar aí com eles marmorarias, tu chega num escritório, se fosse um cliente que fosse visitar aquela empresa, eu não compraria. Entendeu? Por falta de organização do escritório, por falta de organização de um chão de fábrica, mas não precisa ter dinheiro para organização. Aí a gente já começa a falar em cultura. Passar um pano na mesa não Entendeu? mata ninguém, né? Isso a gente começa a falar em cultura. E como é que a gente impõe essa cultura? Começa com o dono da empresa. Você tem que ser o espelho para os seus colaboradores. Então não adianta você tentar colocar uma cultura de cima a baixo se você não faz ela acontecer. Se você não respeita as pessoas, se você não zela pelo seu ambiente de trabalho, se você não é uma pessoa organizada, se você não dá uma boa condição de trabalho para o seu colaborador, se você não é o primeiro a estar na empresa para cobrar alguma coisa se o colaborador precise. Então, a cultura se prega, o dono que tem que trazer essa cultura. Não adianta eu chegar para um colaborador, a partir de hoje a cultura vai ser essa, mas eu faço totalmente diferente. E a cultura, ela não se muda da noite para o dia das pessoas. Isso é a longo prazo. Então, tu implanta uma coisa, prova que vai acontecer, depois você mostra as melhorias que teve. Eu percebo muito lá na empresa, porque quando a gente era menor, a empresa também era mais bagunçada. Não vou falar que ou até hoje tem coisa para melhorar. Você entrava na empresa, na usinagem era cavaco de chão na usinagem. As máquinas, cavaco de chão? Cavaco é o que sobra do aço quando usina. É uns pedacinhos de ferro. Tipo uma porca. É como se fosse parafusinho Pedaço assim. do 45. Se fosse os pedacinhos Os de pedra. pedacinhos de pedra, tudo jogado no chão da fábrica. E ninguém era capaz de pegar a vassoura enquanto a máquina O cara ia embora no outro dia e ficava ali. E não era capaz de pegar uma vassoura ali e vareia e juntar isso ali. E aí o que a gente começou? Ó? Agora a gente vai começar a fazer uma limpeza 15 minutinhos antes de ir embora. 15 minutinhos antes de ir embora. Todo dia. No começo tivemos resistência, mas depois eles viram que foi melhorando. E aí vira cultura. Aí vira cultura. Se tu continuar acompanhando e monitorando e não deixar perder o ritmo. Isso. 60 dias depois, 90 dias depois, aquilo fica intrínseco na cabeça Isso. dos caras, eles fazem de maneira natural. E aí eles percebem que é uma coisa tão natural, que isso acontece natural, eles começam a fazer não a cada 15 minutos. Enquanto a máquina está trabalhando, eles estão sem fazer nada, eles estão ali já limpando. E com isso você proporciona um ambiente de trabalho limpo. Só que é igual eu falei, não adianta tu querer implantar tudo de uma vez. Demarcar a sua empresa com faixa. Né? Aqui é corredor, aqui é tal peça, aqui é tal máquina. No começo, quando a gente demarcou, era as peças ainda por cima das faixas, ninguém cuidava das faixas. E aí, de novo, né? Ó, passava lá, ó. E cansa, né, João? E cansa. É que aí que tá, a galera não quer implantar a cultura porque cansa, velho. Você perde gente, porque tem cara que vai ficar tão resistente, você é obrigado a mandar embora. E aí, a pessoa deixa as peças em cima da faixa e você vai lá, não, é aqui o lugar, aí você faz uma vez, faz duas vezes, se ele não faz, você vai chamar a atenção. E tudo isso leva tempo, né? Só que são coisas básicas que melhoram muito o ambiente de trabalho. E principalmente essa questão de organização. Tu ter um fluxo de trabalho, tu saber, eu preciso de um esquadro, eu sei onde está. Eu preciso do martelo, eu sei onde é que ele está. Paquímetro. Né? Um paquímetro, eu sei, uma trena. Porque assim, hoje, eu sempre falo lá na empresa, vamos contratar mais gente. Quando a gente está em crescimento, a gente só quer saber de contratar, mas esquece de olhar o processo. Às vezes está no processo. Normalmente está no processo. Às vezes você não está precisando contratar mais gente. É dar um passo para trás e olhar o processo. Né? Isso também faz parte da tua cultura. E eu acho que das palestras que eu participo, das mentorias, o que todo empresário fala primeiro é sobre cultura. É você conseguir implantar a cultura dentro da sua empresa e fazer com que ela aconteça. Porque ter um quadro bonito escrito ou ter num manual de qualidade, isso é fácil. Agora, o fazer acontecer. E isso faz parte do sucesso da sua empresa, a partir do momento que você implanta as culturas, e daí você sempre vai melhorando, né? Porque eu sempre digo, a gente está aqui sempre para aprender mais e para melhorar. Eu tenho um ditado que é difícil dar 10 para uma pessoa. Eu também. Por quê?
Porque até a gente não merece 10. A gente tá aqui para cada vez aprender mais. Porque senão você para no tempo, né? Dentro da nossa cultura, Dentro da nossa cultura. é muito claro lá que o cara nunca vai ser elogiado por fazer o que tem que fazer. Sim. Jamais. Cara, não esperem da gente elogio pra fazer o que tá combinado, velho. Sim. Combinado, aprendi com meu pai, não sai caro. E você comentou de cultura, né? Todo empresário, você vai a qualquer palestra, se fala de cultura, porque é a base. Quando eu comecei lá com meu pai e tal, e eu estava estudando administração na faculdade, se falava em cultura e clima organizacional. Eu não fazia ideia do que era isso, era uma coisa abstrata para mim. Cultura, clima, que isso, cara? Não conseguia, sabe, trazer para minha realidade. Quando eu comecei a empreender e eu comecei a ter time, e aí eu lembro que eu passei por um momento que me marcou, e nada como a prática diária, né? Isso nos ensina constantemente. E isso acabava que para mim, de certa forma, era comum, porque eu via acontecer na marmoraria do meu pai, não se tinha respeito algum com o horário. Então o cara chegava, era às 8 que começava, um chegava às 8, 8h10, 8h15, aí outro 8h30. Aí, pô, tinha que mandar esse cara pra casa, né? Não, mas daí é porque ele não pôde vir, que não, sempre tem uma boa desculpa, aí precisava fazer a peça, meu pai deixava entrar. E eu vim com aquilo, né? Quando eu abri a minha também. E aí começou um dia, 2, 3, aí eu comecei a ficar aflito. Por quê, pessoal? Eu tinha coisa pra entregar, às vezes a gente abria 8 horas, agora, pô, é 8h45, o cara, fulano não chegou ainda. Não, cara, nem chegou, mano. Que loucura, desespero. Aí eu lembro que numa palestra que eu fui, eu ouvi um cara chamado Ricardo Basaglia falar um negócio que me marcou. Ele disse assim: cultura não é aquilo que está escrito no manual de cultura da empresa, nem pendurado numa placa, num canto, onde as pessoas olham e leem e acham bonito. A cultura é aquilo que acontece no corredor quando o dono não está vendo. É aquela conversa que o cara faz entre ele e o colega. E a cultura, de fato, ela se perpetua através do comportamento ruim que você tolera. Então o resumo de tudo é que cultura é todo o mau comportamento que você tolera. Começou a tolerar uma coisa que você não gosta, que você não quer, isso vai se tornar comum. E aí quando você pega um cara que, quando tem uma organização na empresa, né, ele tem clareza da descrição de cargo de que ele vai contratar, ele sabe como é o manual da cultura, o dono tem claro como é o branding da empresa, ele vai usar tudo isso como artifício na hora da contratação e ele tem ali os critérios do que ele está buscando. Ele contrata o cara alinhado com a cultura. No primeiro sinal de falta de alinhamento, ele tem que corrigir. Aí muito dono não fala porque não quer entrar no embate. E no nosso cenário de marmoraria, você que está aí nos assistindo, sabe que é comum, né, a escassez de mão de obra. Daí o cara fala, pá, não vou falar nada, que daqui a pouco o cara vai embora, eu fico sem funcionário, eu tô lascado. E nessa você começa a se tornar dono da empresa, você é dono da empresa, paga salário, tem todo o risco na sua conta, paga o pato e é refém do colaborador. E ainda é o melhor funcionário, né? E bota a placa lá do cara, melhor funcionário do mês, vou dar um bônus pra quem não falta. Que absurdo isso, cara, um bônus pra quem não falta. Faltar é o mínimo, é o combinado. Prêmio de assiduidade. Prêmio de assiduidade. Que loucura é essa? Então, a gente contratou um rapaz recentemente e ele não chegou nem nos 30 dias da experiência dele ainda. Mas ele já faltou 2 vezes e agora meteu um atestado de 3 dias. Esse cara vai ficar? Não fica. Não fica. Ele é um bom profissional? É. Tecnicamente é um bom profissional. Opa, me ajuda aí. No comportamento, trava-língua, não é. Então, cara, não vai dar, porque esse cara começa a estragar a nossa cultura. Ele começa a contaminar ali dentro do time. Então, quando eu entendi que cultura é todo mau comportamento que eu tolero, eu cheguei na empresa e falei assim, ó, daqui pra frente o horário não é mais às 8, é às 7h30. Quem não chegar até às 7h35, não entra. Tem 5 minutos de tolerância. E aí começamos. Aí nego começou a faltar. Chegava e mandava pra casa. Aí nego voltava no outro dia com atestado para não perder o dia. E começou aquele braço de ferro. Até que a gente entendeu que ia ter que tirar um monte de gente, porque essa galera não estava pronta para a transformação da cultura. É isso aí. Sim. E aí começamos a tirar. Aí um belo dia eu cheguei lá, o Luiz era meu sócio na época ainda, senti falta de um cara. Eu falei, fulano, não tá? Ele falou, não, chegou 7h34. Eu falei, tá, mas a tolerância não é até 7h35? Ele falou, mas todo dia ele chega a 7h34. Ele já tomou como padrão aqueles minutinhos de tolerância. Já virou cultura dele. Já virou cultura dele chegar a 7h34, 7h35 no talo. Então, manda o cara embora. Né? Marmoraria tem muita coisa engraçada que acontece. Um dia um cara chegou empurrando a moto.
Aí, não, deixa entrar, porque acabou a gasolina ali e tal, deixa o cara entrar, tem uma boa desculpa. Só que quando foi meio-dia, ele embarcou na moto, ligou a moto e foi embora. Esqueceu que a desculpa, sabe? Então, cara, dentro de todas essas coisas que a gente já viu acontecer, né, a cultura é fundamental, cara. Como o João falou, ela é um espelho do dono. Dentro da tua empresa as coisas têm que acontecer como você quer. A empresa não é uma democracia, não é uma reunião de condomínio, tem uma hierarquia lógica, né? Ou pô, vale muito aquela frase do Senna, aqui é uma democracia, aqui quem manda sou eu. Então, cara, combina com o teu colaborador que ele tem que entregar, monitora essas entregas, porque senão até o cara que entrega 100%, quando você aliviar um pouco, ou que ele performar 90% e você não dizer para ele exatamente que faltou aqueles 10 e o que era aqueles 10 e cobrar do cara, esse 100% vira 90% e 90% começa a ser normal e ele passa a ser o novo 100%. E aí esse cara que performava 90% fez 100%, você não falou nada, esse 90% virou o novo 100%, mês que vem ele só faz 80%, você não fala mais nada e daqui a pouco o cara não performa e o cara do lado dele também não performa e ninguém mais na empresa performa. Aí você tem que mandar todo mundo embora, turnover absurdo, custo com rescisão absurdo e começar tudo de novo. É foda, né? Nós podíamos estar na praia agora. Então era mais fácil. Eu tô falando isso, tô lembrando, puta que pariu, tem que mandar o cara embora, nem na experiência não vai passar. E aí quando o cara não passa na experiência, os outros olham e falam, tá vendo? Eu que sou bom. O cara não aguenta 30 dias. Eu que sou 30. Eu que sou bom. O pai aqui tá o efetivado. O pai é foda, e aí também começa a contaminar, porque daqui a pouco você tem um time com muita resistência, né, velho? Aí todo dia, um dia eu lembro que eu falei pra um mentor meu, eu disse assim, cara, não aguento mais ter que falar todo dia a mesma coisa. Ele falou assim, então tu não é empresário. Eu disse, não, tem lá as empresas lá. Não. Um empresário que tá na frente do negócio tem que falar todo dia a mesma coisa. Se tu não aguenta fazer isso, então tem que sair da empresa, cara. Ou se torna funcionário pra te ouvir o que tem que fazer, ou então vai fazer outra coisa. Mas empresário é isso. Todo dia falar de novo o que tem que ser feito. Às vezes parece que a gente tem um jardim de infância, que tem que dizer, querido, depois que vai no banheiro tem que limpar o bumbum. O meu pessoal é muito bom, eu não posso reclamar, a gente tem uma equipe muito foda. Esse dia eu tava comentando com a Mila, ela assim, meu Deus, lembra como é que era? Então assim, a nossa galera, porra, sempre, né, ser humano, ninguém é perfeito. No casamento, eu reclamo com a minha mulher, ela aperta a pasta de dente no meio, né? Pra ela é normal, pra mim incomoda. Então a gente sempre tem alguma coisa que incomoda no outro, então você tá sempre alinhando expectativa, né? Mas a gente tem uma equipe muito concisa, cara. Por quê? Porque a gente tá em cima todo dia. Sim. Limpa o cavaco do chão da fábrica. Vamos de novo, eu sou o primeiro a limpar se precisar. Pega aqui, vai de lá. É isso. E a cultura acaba evitando dor de cabeça também, porque depois que a cultura pegou, você não precisa mais ficar ali insistentemente pedindo. Não, mas tem que fazer uns acompanhamentos. Porque até uma coisa muito forte na empresa do João, de cultura, não se trabalha em feriado santo. Então hoje em dia ninguém mais pergunta, João, pô, mas o feriado é na quinta, é na sexta, vamos trocar o feriado? Não, entende? Já sabe que não adianta. Já sabe. Por quê? Porque é cultura, entende? Sim. Lá ninguém recebe, a não ser no 5º dia útil e no dia 20 do vale. Ricardo, ninguém pergunta mais, mano. Eu lembro que na época com meu pai, cara, eu trabalhava com meu pai, parecia que ele era um caixa eletrônico, velho. Não, Joelino Nunes apertar assim que sai dinheiro. Todo dia tinha. Aí, pô, a empresa começa a crescer, a cultura permite pedir dinheiro quando você bem entender, fazer um valezinho a mais aqui, outro ali. Cara, quando ele tinha, sei lá, 20 funcionários, todo dia tinha alguém pedindo um vale, cara. Tinha que ter um dinheiro lá separado na gaveta, porque todo dia alguém queria dinheiro. Não tem como. Então toda a dor que eu vivi lá, na época com meu pai, eu falei, não, cara, aqui tem que ser diferente, deixa eu fazer diferente isso. Muita coisa a gente repetiu, foi sentindo na pele a dor e foi corrigindo. É isso. Legal. E por que você escolheu o IR como parceiro? Cara, como eu falei lá, desde a da época que eu trabalhava com meu pai, a primeira máquina que eu quis comprar na minha vida foi a máquina de rebaixo. Sim. Porque eu já enxergava no rebaixo italiano um grande diferencial, né? Você olhava, todo mundo fazia borda remonte, não sei o quê. Eu falei, vamos fazer um rebaixo italiano. Vamos sair na frente. É muito óbvio a conta. Ninguém tem, eu tenho, preciso da máquina, faço, me destaco. Então a gente começou essa relação aí, nesse ponto, que eu enxerguei a oportunidade de ter um produto diferenciado e vocês tinham a máquina. E a gente começou a nossa relação. Depois, quando eu tive mais voz de fala, né, por conta do Marmorizou, abri a Noble primeiro como empresa de showroom comercial, continuei beneficiando lá no meu pai, e que a gente começou a conhecer e comunicar com mais marmoristas no nosso dia a dia, eu sempre ouvi falar bem de vocês. Então não podia ser diferente. Pô, quando for fazer negócio, eu vou fazer negócio com esses caras. E aí eu tenho pra mim, e isso faz parte da maneira como eu enxergo a vida, e reflete na cultura da empresa,
que tem uma parada que não tem como explicar, cara. É só de sentir. Energia, pra mim, é isso. Sabe, a gente conversa e o papo flui. Ninguém precisa ficar de trejeito com ninguém. Eu sou um cara muito simples. Então, quando a gente tem muito dedo na fala, e às vezes não é o problema com o outro ou comigo, é simplesmente não bateu, cara, né? A minha avó falava, pô, o santo não bate. Quando o santo não bate, não adianta, cara. Tu vai insistir num negócio que vai dar problema. Tu já sabe que cheira a merda. Aí depois bota um pi ali na gravação. Mas o cara fala, pô, mas isso aí não vai dar certo. Então tu não adianta tu insistir. E com a gente sempre fluiu de maneira muito natural. O João é um cara prático, eu também. Então meia hora de conversa, a gente é franco, sincero com o outro. Irmão, isso aqui não dá, deu, tá resolvido, bola pra frente, vamos trabalhar. Então como tem essa similaridade com tudo, né? Eu acho que esse foi o principal ponto. Isso vem antes de estrutura de empresa, isso vem antes de linha de maquinário disponível. Eu acho que em tudo que a gente faz na nossa vida é pautado em relação. A relação com as pessoas, ela gere tudo. Então, você que é vendedor, né? Pô, o relacionamento vai gerar venda. Não force uma venda quando o relacionamento é ruim, cara. Isso vai dar problema. E aqui a gente tem um bom relacionamento, a gente tem compactua dos mesmos valores. E aí, claro, né? Quando eu fui lá a primeira vez, confesso que eu fiquei impressionado. Eu nunca tinha visitado uma fábrica daquele tamanho, com aquela tecnologia. E aí o João me contando toda a trajetória para chegar até ali. Vocês, né? Tendo uma jornada lá com a WEG, que é uma grande indústria, né, da nossa região e que é uma das gigantes, talvez a maior do mundo hoje. É a maior fabricante do mundo de motores elétricos. Pô, então, quer dizer, teve escola lá, né? Tiveram escola com essa galera e óbvio que isso está se refletindo dentro do que vocês fazem hoje no setor de marmoraria, e toda essa organização que a gente sempre está tentando melhorar vem, obviamente, dessa construção que fizeram lá atrás. Não é à toa que para poder fornecer para uma empresa daquela você tem que estar enquadrado, né? E eu acho que isso me chamou muita atenção quando eu comecei a entender os processos e principalmente que eu vejo vocês controlarem de uma ponta a outra, né? Sim. Então, quer dizer, começa a pensar na máquina aqui, desenvolve a máquina, corta a chapa, monta, pinta, usina, não sei o quê, tudo, monta os componentes elétricos, quer dizer, controla o processo de ponta a ponta. Hoje eu estava almoçando e costumo almoçar ali numa região onde os arquitetos estão também, os construtores. Aí vi um construtor amigo meu, a gente sentou para almoçar junto. Quando eu fui me servir, tinha um arquiteto sentado assim, numa mesa do fundo que é parceiro nosso. Daí fui lá, e aí, como é que tá? Assim, sempre perguntei, deu tudo certo no último projeto. Ele falou, um único feedback. E eu gosto que esse cara sempre tem um feedback para me dar. E eu acho isso maravilhoso. Sim. Ele fala, um dia eu pedi para ele começar a me dar feedback, ele não falava nada, ele falou, tu quer mesmo? Eu falei, óbvio, então lá vai, um áudio de 3 minutos e meio. Eu falei, eita, vamos ouvir. E a gente vai melhorando. Sim. E aí ele falou assim, uma coisa daquela obra, ficou tudo lindo, né? O montador que tu mandou, ele falou assim pro cliente, é a primeira vez que eu tô trabalhando com eles. Aí eu falei, olha que merda, né? Aí ele assim, aí o cliente já ficou inseguro, já ficou do lado do cara, como é que me manda um montador que tá trabalhando a primeira vez com esse cara? A gente não usa terceirizado. Sim. Mas como o feedback desses 3 minutos e meio de uma outra obra, lá de trás, foi um feedback, ele falou, cara, tu me atrasou a obra, isso me criou um baita de um problema, porque depois de ti tem outras pessoas, eu nunca mais deixei uma obra desse cara atrasar. E o montador que estava elencado para aquela obra dele, a filha ficou doente, precisou se internar, ele foi para Curitiba com a menina. E aí eu falei, cara, não tem quem ir, vamos arrumar um terceirizado, vamos mandar, mas a obra dele não vai atrasar. Eu falei para ele que eu ia mandar um terceirizado. Sim. Mas vamos lá. E aí o cara que não estava no processo, que a gente não controla, deu ruim. Porque se tu controla, pelo menos depois tu cobra, tu consegue alinhar. Sim. É teu, a responsa é tua. É minha também por ter contratado um terceirizado? Podia ter arrumado outro cara? Era o que tinha. O cara fez um baita serviço, mas falou uma coisa errada, que estava fora do nosso controle. Então esse controle que vocês têm do processo do começo ao fim é uma coisa também que para mim tem muito valor. Porque daí a gente consegue, né, dizer, pô, aqui, ali. Sim. Nunca é do outro, né? Daí é sempre, a resposta está sempre com vocês. Continuando no processo, Stuck, quanto a otimização do processo ajuda tanto na produção quanto no faturamento? Para quem sabe controlar, muito, né? Para quem sabe controlar é o X da questão. Eu vou trazer de volta a analogia da padaria, porque eu acho que fica fácil para todo mundo, principalmente que o marmorista sempre foi bom em fazer conta de padeiro, né? Mas o padeiro tem uma indústria também, uma indústria que entrega vários produtos diferentes na ponta e que é sob medida, né? Pão francês, é bolo, é misto quente, é café preto, é café com leite. E para fazer isso tudo ele tem a estrutura da padaria. E essa padaria faz vários produtos. Se eu tenho um forno que tem a capacidade de fazer 100 pães e eu tenho um forno que tem a capacidade de fazer 300 pães, se eu for bom o suficiente para dar vazão nesses 300 pães, é óbvio que investir em processo fabril é a melhor escolha. Só que a pessoa que está controlando esse forno às vezes não tem essa capacidade. E aí o cara acaba tomando uma decisão, né,
por achismo. Por isso que eu sempre bato na tecla com os meus alunos. Cara, controlem os dados. Gestão de dados gera informação. Se você souber ler essa informação, ela vai te dar o caminho certo a ser seguido. Então, o processo fabril sendo automatizado, melhorado, né? Eu sonho ainda com um dia que a gente vai ter uma indústria 4.0 total na marmoraria. Eu vou para outros países e vejo isso já muito avançado em alguns lugares. E não é porque a gente não tem as máquinas que os caras têm lá, não. É porque a gente não tem a cultura que os caras têm lá. Um dia eu lembro que eu cheguei numa marmoraria na Holanda. Primeiro que eu me apavorei que o chão tava limpo, que dava para lamber. Aí eu falei, mas nós estamos no chão de fábrica aqui? Aí o cara falou, eu falei, meu Deus, e onde é que estão produzindo? Porque eu entrei pelo lado que tinha chapa, eu achei, deve ser só o estoque, né? Não, aqui do lado da chapa os caras estão produzindo. Aí me levou para ver. Cheguei lá, tinha 3 caras. 3 caras, um varrendo, outro mexendo numa bancada com roda assim que tinha uma peça em cima, e o outro numa máquina daquela. As máquinas todas em linha, né? Como é lá na nossa empresa, todas em linha. O cara startando o processo de um pro outro. Aí eu falei, cara, tu tem 3 funcionários aqui dentro? Eu falei, 3 funcionários. Eu falei, e quanto que tu produz? Aí ele me disse, tudo bem que são produtos diferentes do nosso aqui, né? Eu falei, quantas pessoas tu tem na rua? Ele falou, 15. Eu falei, meu Deus, cara. Eu falei, nós estamos muito atrasados, velho. Normalmente aqui é o contrário. Tu tem 15 dentro, para 3 na rua. Então, eu acho que a gente está num processo de entender como otimiza mais o uso da máquina, né? E, cara, eu sou aficionado, né? Eu gosto de estar mexendo na máquina, né? Então, esses dias foi o menino que vocês mandaram lá, como é o nome dele? O Fabrício. Muito bom, rapaz, diga-se de passagem. Atencioso, a gente conversou muito. E eu tô o tempo todo pensando, como é que eu faço ela ganhar um segundinho a mais? Falo muito com o Alexandre. Alexandre, e se a gente mudar aqui, se esse processo da usinagem a gente não fizer isso, porque na hora que for passar a lixa, essa rebarbinha vai sair, eu não preciso fazer outra broca, todo esse processo de novo. E é nessa minúcia, nesse detalhe, é que a gente ganha essa rentabilidade financeira. Eu acho que quando o dono da marmoraria entender a máquina dessa forma, não só como um hardware, né, um motor fabril, mas como uma maneira de otimizar o resultado de tempo produtivo de fato, não só para encher o ego dele e falar eu tenho uma máquina tal, mas começar a extrair da máquina o que ela entrega, porra, aí você, cara, quando eu vi a máquina nova de vocês lá que a gente gravou, foi a 5+1 que eu gravei, isso. Eu falei, mano, você já fala, pô, eu preciso trocar a minha. Preciso dar dessa. Mas não é preciso de uma dessa, porque é igual trocar carro, não, mano, porque eu sei o que isso vai resultar para mim no dia a dia da produção. Em tudo que a gente lida na marmoraria, tempo vale ouro, cara. É dinheiro de fato. Na marmoraria, tempo é dinheiro. Quanto mais rápido você fizer as coisas com qualidade, melhor é. Quanto mais plug and play, né? A gente chama no áudio, a gente chamava esse plug and play. Colocou, tá funcionando. Quando apertou o botão e tá funcionando, é a melhor coisa que tem. Então, essa investigação de como eu transformo a máquina num processo plug and play, ao máximo, deixar ela trabalhando de noite, se eu precisar, de meio-dia e tal. Lá na marmoraria o pessoal sabe, pô, vai ligar a máquina meio-dia? Eu falei, não é que nós vamos ligar a máquina meio-dia, nós não vamos desligar a máquina. Ela vai ficar trabalhando. Sim, tá rodando. É isso, cara. Tempo é dinheiro. Time is money. É isso aí. Principalmente na fábrica. Ricardo, o cliente muitas vezes não vê a máquina, né? Ele vai visitar o seu showroom, mas ele não vê a máquina. Ele sabe que o projeto dele foi feito em uma marmoraria nossa senhora. Tecnológica. Tá igual eu com comportamental. Tecnologicamente preparada? Normalmente ele não sabe. Né? Normalmente ele não sabe. Agora, na minha empresa, às vezes o cara, por ir no showroom se sentir muito seguro, ele não quer ir na fábrica. Mas tem cliente que gosta de ver essa parte fabril, né? E por isso lá que a gente deixou um lado só máquina, outro lado só acabamento, o meio é pintado de uma outra cor, tem as faixas amarelas pintadas no chão, para o cara entender, cara, aqui você anda, ali você não anda, porque é aquilo que o João falou mais cedo, né? Cara, a organização não precisa ser rico, não precisa ser gigante, só precisa ser organizado, ser pobre e limpinho, como a gente diz. A gente ouve dizer, não, cara, pobre e limpinho, como diz o ditado. E aí chama a atenção do cara, porque ele já sabe, se os caras têm esse esmero, esse capricho aqui dentro, com certeza isso vai refletir no meu projeto. E agora, para quem sabe extrair, né, o poder que essa estrutura tecnológica traz, cara, faz total sentido. Quantas vezes eu mostrei pro cliente, o cara, pô, preciso que tu acelere meu prazo, aí eu mando os vídeos da câmera, né, de madrugada, mas as máquinas estão trabalhando, pô. É o máximo que eu tô podendo fazer para ti, eu tô fazendo. Estamos virando 24 horas na parte da tecnologia que a gente tem na fábrica para te entregar o mais rápido possível.
Quando a gente sabe comunicar isso, com certeza tem peso na decisão do cara que compra, né? Fica muito aparente, porque a gente agora tem o programa do IR Experience, que a gente leva o cliente para dentro da fábrica. Ele passa o... Já está pronto lá? O IR Experience não, ainda o último galpão onde vai ser o showroom não está pronto, mas a gente recebe os clientes para mostrar todo o processo, né? Desde quando chega que é o que eu fiz lá já. Isso, desde quando chega a matéria-prima até o acabamento, a expedição. E tem muitos clientes que terminam o IR Experience e falam, cara, eu não sabia que o processo era tão complexo para construir uma máquina. Eu não sabia também, mano. Fiquei impressionado. O processo é tão complexo para construir uma máquina. Então, acho que é isso que um pouco dos clientes passam quando você leva ele para dentro do parque fabril da empresa, né? Exato. Ele tem a confiança de saber que o processo vai ser bem feito e o produto final vai sair com excelência. E também dá mais valor pro teu trabalho, né? Não, eu já falei pra galera, principalmente a gente levar os arquitetos, a gente faz um evento quarta-feira no showroom, que chama Stone Talk. E aí a gente tem ali o bate-papo, cara, aprende sobre rocha, como especifica, o que deixa o produto mais caro, o que deixa mais barato. Mas eu falei, a gente tem que começar a fazer isso lá dentro da fábrica. O problema é que se eu parar a fábrica, né, hoje para fazer isso, como se eu parar o showroom, me custa muito. Eu falei, cara, pelo menos uma vez a cada 60 dias a gente tem que dar um jeito de trazer os caras aqui para eles entenderem que quando ele fala assim, não dá para mudar a posição do furo dessa tomada, isso ferra o processo de um jeito absurdo. Né? Você colocar uma peça na máquina, você tirar e depois você tem que colocar de novo para fazer outra coisa, acaba com uma linha produtiva de uma maneira absurda, porque ele não é um produto padrão, né? Ele está ali sob medida, então se qualquer coisa você mexer, vai ter que voltar por início. E aí ele começa a enxergar mais valor, ele começa a respeitar mais o teu processo. Não é simplesmente dizer assim, pô, João, mas não dá pra botar um eixo a mais na máquina aqui? Tá de sacanagem? Sim. Um eixo, vem cá que eu vou... tudo que tu tinha previsto já foi pro saco, né? Já era. A marmoraria tem isso. Bom, toda fábrica, toda fábrica tem isso. E você acha que as máquinas entregam mais previsibilidade para dentro da marmoraria? Você que trabalha bastante com planilha, bastante com números. Com certeza. A máquina não só entrega mais previsibilidade, como você consegue trazer eficiência para a fábrica quando quantifica isso. Então, dureza de material, tipo de ferramenta que vai usar, que conta muito, né? Não adianta só a máquina, a ferramenta que você está usando é muito fundamental. Então, como eu te falei, a gente testa muito lá, velocidade de avanço, velocidade de giro, né? Da rotação do disco, da fresa, que tipo de fresa está usando, que tipo de disco, qualidade disso, volume de água, pressão da água, tudo, cara, tudo influencia. E aí, quando você acerta, que a gente chama de receita, né? Acerta a receita... repete ela que ela vai dar certo sempre. E aí você tem previsibilidade, porque é matemática. Não tem como ser diferente disso. Você já sabe, cara, isso aqui vai dar tanto tempo. E aí reflete na precificação, né? Com certeza. Eu fico puto quando às vezes eu chego lá, vejo uma máquina trabalhando em tanta velocidade, eu fico, cara, o que aconteceu? A ferramenta está desgastando, temos que comprar outra, acabou o diamante ali. Não, vamos botar mais devagar um pouco. Eu falei, mas por que botar mais devagar um pouco? Não, mas é porque, não sei, ela deu uns barulhos. Eu falei, que barulho que deu? Vamos ver que pedra é. Pô, essa pedra aqui, cara, é um limestone. Do começo ao fim, ele tem a mesma dureza. Não é igual você pega um Patagônia lá, um pegmatite, tem hora feldspata, daqui a pouco passa na biotita, daqui a pouco passa no quartzo. Aí realmente você tem que trabalhar na velocidade da dureza menor. Vai passar em cima do quartzo ali, vai dar pau se tiver nessa velocidade. Mas um limestone, material macio do começo ao fim, mano, acelera esse negócio. A gente tem medo. Eu falei, mas eu não tenho, acelera esse negócio. Tanto um dia eu botei fogo na máquina, né? Mas tá tudo certo. Essa aí foi... Não fui eu que botei fogo, não. Depois descobri o que foi. Sim. Desligaram lá a minha bomba d'água. Aí a bomba d'água não mandou água, faltou água. Pegou fogo. E você que trabalha muito com arquiteto, né? Tuas obras são muito alto padrão e bastante arquiteto. Você acha que ajuda no projeto? Você consegue entregar algo a mais? Porque o arquiteto gosta de inventar moda, né? É o que... Quando a gente olha para essa parte produtiva com tecnologia, com certeza você consegue entregar produtos que manualmente você não faria. Não tem dúvida disso. Ainda mais com a precisão, né, que o mercado aqui que a gente está inserido exige. Mais uma vez, tudo está ligado à forma como você comunica. Às vezes o cara tem uma baita máquina, mas ele não consegue extrair dela o produto final porque ele ainda não domina ela como um todo, ou ele até domina, mas não sabe como comunicar isso lá no time comercial dele. Ele não vai conseguir, né, ter o resultado que uma pessoa que aprendeu a comunicar tem. E o público que a gente atende está diretamente ligado à tendência, né? Então, tão importante quanto eu conseguir, com a tecnologia que eu tenho no chão de fábrica, entregar o produto, é eu saber o que está tendo
no mercado. Por isso todo ano vai pro salão do móvel e o cara que conhece, que está acompanhando, ele te respeita e fala, pô, isso aqui eu vi lá em Milão, vocês já estão fazendo. E claro, né, a gente consegue fazer isso com as máquinas, não tem como ser diferente, ainda mais na escala que precisa. Porque você entende que não é um escultor, né? Sim. Não é uma peça de escultura que vai custar sei lá quantos R$1.000 uma peça. Eu preciso fazer 50 cozinhas. Então a máquina é que vai me dar essa condição de entregar um produto com excelência, padronado no final, né, no que diz respeito ao acabamento, que fica preciso e, obviamente, acompanhando a tendência do mercado. Bacana. E queria que você falasse um pouquinho do EFE-CNC, o que mudou quando você instalou lá. Você já tinha um centro de usinagem, né? Ainda tem? Ainda tem. Nós vamos ter que dar um jeito naquele centro de usinagem. Fazer rodar, botar o software da IR lá dentro. Cara, eu sou apaixonado, né? Às vezes tu vê que a gente investiu primeiro no centro de usinagem antes de ter, sei lá... Acho que na realidade a gente já tinha as outras máquinas, mas quando eu comprei o primeiro centro de usinagem chinês, eu não tinha. Aí os caras falaram, mano, por que esse negócio aí, tu não tem nenhuma serra-ponte? Eu falei, mano, eu sou fissurado nisso aqui. Então eu gosto muito porque ele te dá uma condição de entregar um produto que a maior parte das marmorarias não dá. Você pode ver, né? O cara vai ter uma serra-ponte, né? Melhor se ele estiver usando um material CNC, aí ele vai ter uma 45 graus, ele vai ter uma polyboard, ele está fazendo o produto que todo mundo faz em tese. Quando a gente vai para uma linha de usinagem, né, com 3 eixos, e a gente começa a aprender a trabalhar com bloco maciço, você tem um produto que boa parte das empresas não tem. Então, tal qual eu vi a oportunidade no rebaixo italiano quando não tinha, eu vi no centro de usinagem. Falei, cara, eu consigo fazer coisa aqui que ninguém faz. E aí a gente, modéstia à parte, a gente é bom comercialmente falando. Então eu consigo comunicar isso. Sim. E aí, porra, pra mim é o momento mais prazeroso, né? É quando eu tô lá mexendo no centro de usinagem e tal. O Alexandre me ajuda muito, né? E, cara, nada se desperdiça com aquilo lá, né? Nada se joga fora. O pessoal que gosta de fazer bandejinha, né? Ah, eu faço bandejinha, né? Mas tu não faz bandejinha porque tu tem que botar na mão do teu acabador fazer. Aí tu olha, o cara fazendo uma bandejinha que você vai dar de brinde e o outro do lado fazendo uma cozinha de R$50 mil, você fala, vai tomar no cu com bandejinha. Porra de bandejinha nenhuma. Mas quando você põe a pedra lá na máquina da Play e vira as costas, aí você faz bandeja, pô. Tanto que a gente dá Play o dia inteiro. É a primeira máquina que eu chego que eu vou mexer. É a primeira máquina. Eu chego, eu vou mexer, já disparo a programação, já tá pronta lá, dicta aqui, ó que gostoso. É essa aqui, eu já sei os parâmetros da velocidade, essa pedra nessa velocidade, pode dar Play, já era. É isso, cara. Ela faz muito sentido para quem para quem sabe, né, o poder que ela tem, que aprende a mexer, principalmente no que diz respeito a eixo Z, né? Sim. Eu sempre falo, igual a gente quando compra um carro com muita tecnologia e fica utilizando o básico, né? E se você não extrair tudo que tem da máquina, ela não vai te entregar o que você, na verdade, gostaria que te entregasse. E muitas dessas vezes é acertando e errando também. Total. A máquina quantas faz vezes isso? Eu quebrei peça? Não sei, vamos testar, vamos fazer, né? Então é igual a gente vende a máquina, dá o treinamento, mas em 3 dias de treinamento a gente não consegue mostrar todas as funções que a máquina tem ou todas as possibilidades que a máquina pode te apresentar. E eu sempre digo que vai muito da pessoa que está operando extrair isso da máquina, ver se ela consegue fazer ou não consegue, vai na tentativa e no erro. O máximo que vai dar é tu quebrar uma pedra, mas bota lá um pedaço que tu não usa, queimar um abrasivo, mas enfim, depois que tu aprende a mexer com a máquina, até para trabalhar se torna mais fácil e, como você falou, mais prazeroso, né? Porque você vai estar entregando algo diferente para o mercado, não alguma coisa que todo mundo está acostumado a ver todo dia, né? E outra, né, João? Vocês dão esse suporte pra gente, né? O outro centro de usinagem que eu tenho lá não roda como tem que rodar porque eu não tenho suporte, né? E aí, fica difícil pra mim descobrir tudo sozinho, sempre. Quando a gente tem o suporte da empresa, né? E pra mim, como é fácil, é perto também, né? Qualquer coisa que eu preciso, vou ali, tem essa vantagem. E, hoje a gente fala muito por telefone, o pessoal sempre me dá um apoio em tudo que eu preciso para ganhar mais condição de extrair mais do que a máquina entrega, aí fica fácil. Eu vejo que vocês têm vendido ela muito para fora também, né? Isso. Por quê? Porque lá os caras fazem esse tipo de produto, né?
E aí um dia me mandaram um vídeo dela fazendo uma lareira maciça lá. Eu falei, pô, que lindo, cara. Portugal. Com limestone português. Sim. Olha que lindo se a gente começasse a fazer mais desses produtos aqui. E os caras estão fazendo em Portugal com a máquina nossa brasileira, do nosso quintal. Então fica aí a provocação para a gente aprender a extrair mais do produto que tem em casa. Para tu ter uma ideia, esse cliente de Portugal, ele vende para Inglaterra. Tu vê, cara. Eu tava em Mônaco agora e tem um aluno meu que trabalha em Portugal, é brasileiro, trabalha em Portugal. Ele falou, tu tá em Mônaco? Eu falei, tô, fica até quando? Eu falei, amanhã eu tô indo embora. Ele falou, pô, eu vou na semana que vem aí montar um banheiro, uma sala de banho toda em Arabescato Vale e tal. Eu falei, pô, que legal. Mas vocês venderam daí de Portugal? Vendi aqui de Portugal e a gente tá indo aí montar. Meu patrão vendeu e tal, a gente vai lá instalar. E é isso, aí o cara faz com máquina brasileira, lareira em Portugal, que tá montando na Inglaterra. E a gente ainda tomando pau aqui. E o funcionário brasileiro ainda. E o funcionário brasileiro. É uma coisa que a gente que viaja bastante pelo mundo aí, a dinâmica que o brasileiro tem de conseguir fazer as coisas, eu acho que é totalmente fora da curva. Temos um diferencial nisso aí. Temos um diferencial nisso aí. Então eu acho que eu sempre falo pro pessoal lá, a gente às vezes fica se culpando muito das coisas não dar certo. Mas às vezes as coisas não dão certo porque a gente fica com a mão no bolso. O brasileiro, ele arruma muita desculpa para tudo, para não fazer algo. E aí nada dá certo na vida da pessoa. Mas porque ele está esperando numa cadeira, alguém sentar no colo dele e explicar as coisas como fazer. Pegar na mão. E assim, a inteligência e a criatividade que o brasileiro tem e o conhecimento, ele dá certo em qualquer lugar do mundo, se ele tiver vontade de fazer as coisas. Eu ouço muito lá na Itália, né? O pessoal dizendo, cara, a vontade que o brasileiro tem de empreender, o ritmo que vocês trabalham, o quanto vocês trabalham, dificilmente não daria certo aqui. Eu tenho um amigo meu italiano que ele acorda 4 da manhã, vai para a empresa, toca até meia-noite e tem a mesma pegada que a gente tem, né? Ou pelo menos que eu tenho, né? Alguns poucos brasileiros, né? Que acabam ficando assim mais com a mão no bolso. Sim. Mas a gente culturalmente falando, né? A gente tem esse ímpeto pelo trabalho. E você realmente não vê isso nos outros lugares do mundo. Tirando os nossos amigos chineses, né? Que estão acelerando para valer. O dia deles tem 28 horas. Tem 28 horas. E também aí a gente volta de novo para a cultura, né? Cultura. Porque é uma coisa que eu percebi na última viagem. Os chineses, claro, eles têm 2000 anos, né? Hoje com a globalização a gente não poderia ter essa diferença de produtividade, de evolução. Mas até 1500 anos atrás a gente tava pelado, né? Então, mas por que eles são tão eficientes hoje? Porque eles sofreram muito no passado. E a cultura, igual a gente falou, não se muda do dia para a noite. Isso são gerações, às vezes, quando é um estado falando de um país. Mas eles pegaram esse sofrimento e transformaram em força de trabalho, né? Força de trabalho e oportunidade, entendeu? Então, por isso que a China já dominou o mundo, né? Não tem como falar que não. A gente só não percebeu, tem gente que não percebeu ainda. Porque a política deles também não deixa passar para o mundo inteiro o que eles realmente estão fazendo acontecer, né? Mas eu sempre digo, quem tiver oportunidade de ir, vai, porque só o aprendizado que tu tem numa viagem dessa ali... Abre a cabeça, não, cara, só ver um pouquinho, só dar uma olhada assim e entender. E é legal esse ponto que tu trouxe, né, que os caras sofreram muito e usaram isso de maneira positiva. Você quer um segredo para fracassar na vida, basta ter vitimismo e não se responsabilizar dos seus próprios atos. É duas coisas, junta isso. Seja vitimista e sempre condicione a culpa no outro que você está com a receita certa para fracassar na vida. É isso, não precisa mais nada. Uma coisa que eu digo, o ano já começa com desculpa. Sabe por quê? Só anda depois do carnaval. Só anda depois do carnaval. Todo mundo fala isso, né? Tá impregnado na nossa cultura. Então, cara, a gente vira um loop infinito de falar. Começa o ano sabendo que tu não vai vender, mas tu tentou? Não, já tá certo que não vai, né? Tá certo. Até no carnaval, só eu tinha vendido 15, 17 máquinas. Legal. É isso aí. Mas é cultura, né? Então, Ricardo, eu queria te agradecer. Obrigado, pô. Muito bom o papo. Dá pra gente ficar aqui até. Para nós é um prazer ter uma pessoa igual você que realmente... Você realmente prega o que você faz. Você não é o tal de um 7-1 que conta o que não faz e não faz. Entende? Então, queria agradecer de coração. Eu tenho muito carinho pela sua pessoa. Obrigado, Nos vemos dia 25 de julho em São 25 Paulo. de julho, quando é que vai pro ar aqui o podcast?
Vamos, ainda não tem Sim, data logo- específica. Acho que acredito que na Mas vai- terça ou na vai quarta-feira. nesse da mês, semana então, que Faz vem. na quarta-feira o podcast, provavelmente na próxima quarta. A gente deve Já vai ter estar no ar. Então você que ainda não garantiu sua vaga, 25 de julho em São Paulo, mais uma edição do Marmorizou Day. A IR, mais uma vez, parceira, patrocinadora, apoiando os eventos educacionais do nosso setor. Você não pode ficar de fora. Tem cupom de desconto IR, não tem? Vou dar agora. Aqui, tá? Entra lá e fala assim, eu vim pelo podcast da IR, você tem 10% de desconto na compra do seu ingresso. Então, aproveite. A gente se vê lá em São Paulo. Esse é o nosso 10º evento presencial, cara. Estou muito feliz de poder estar fazendo mais um lá em São Paulo. Vai ser muito legal. É o meu quarto já. É isso aí, vamos Meu pra cima. quarto já. Já participamos de alguns e é um evento, para quem é do setor, é um dos eventos imperdíveis que temos no setor das marmorarias e rochas. Obrigado. Ah, tem uma premissa lá. Só sobe no palco quem faz de verdade na prática. Fala e faz. Bacana. Obrigado. Fechou? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, Ricardo. obrigado pelo convite, tá? Prazer estar com Falamos na vocês. próxima aí. Então, bora.